Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Queridos espectadores, nós queremos estar novamente, com a permissão do nosso Deus, querido Senhor Jesus, possamos estar hoje estudando o capítulo 4 de Mateus. Mateus, esse capítulo 4, inicia falando a respeito da tentação do Senhor Jesus. Ele diz que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto. E lá no deserto, o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Isso fez com que a carne do Senhor Jesus estava simplesmente moída. Faz ideia, quando nós passamos aí meio dia de jejum, um dia de jejum, como é que nós nos sentimos na nossa mente, nosso cérebro, nosso raciocínio, a nossa alegria, a nossa disposição, a força da nossa carne, como é que fica? O Senhor Jesus estava 40 dias de jejum.
E depois dele estar nessa condição, enfraquecido, não só da carne, mas da mente racional humana. Porque o Senhor Jesus, ele era homem. Porque quando ele gostava de dizer, uma das coisas que me impressionavam do Senhor Jesus era exatamente essa posição. Ele gostava de dizer, o Filho do Homem, como ele ama, como Deus ama o homem. Deus ama o homem de uma condição tão forte que ele se fez homem. E se fez homem dentro de todo o processo natural de um homem. A palavra de Deus diz que Jesus sofreu todos os tipos de tentações, como nós todos somos tentados. Ele passou pelas mesmas tristezas, pelas amarguras que qualquer ser humano passa. Pelas mesmas que qualquer ser humano passa. E entre essas dores foi o jejum que ele passou. Né? Além das dores que ele passou quando ele foi para a crucificação, quando ele foi humilhado, cuspido, ultrajado, com um prego, espinho, de coroa de espinho sobre a mente dele, e depois o corpo dele sendo cavado numa cruz. Ele sentiu todas as dores que o ser humano possa sentir. E aqui sentiu a dor de um jejum de 40 dias e 40 noites. Então nós vemos que nesse momento ele foi abordado por Satanás. E Satanás, diante daquela situação na qual o Senhor Jesus vivia, eu quero dizer a vocês, queridos, que nós, homens, assim como o Senhor Jesus foi tentado, eu quero dar uma palavra a respeito de tentação para vocês, queridos. A tentação, ela não é pecado. Primeira coisa que nós temos que entender, né? Nós que queremos viver o caminho de Deus, o caminho de justiça, não temos nossa mente assolada de condenação, de tristeza, de tirar o brilho de Deus da nossa vida, de tirar a disposição de Deus de nós fazer de uma maneira audaciosa, essa obra poderosa que é de Deus, não é nossa, a obra é do Senhor Jesus, Ele é autor e consumidor de tudo que se faz na fé. Ele que faz. Nós simplesmente nos dispomos como vaso. Mas nessa disposição como vaso, nós não podemos deixar que o inimigo venha nos condenar através do apontamento do dedo, através da condenação, do mau juízo, de pessoas que venham nos condenar através de pecados do passado ou de posições. Nada disso. Você tem que ter. Por isso que o Senhor Jesus veio trazer um reino no nosso coração. Porque se você tiver o coração limpo diante de Deus, o Senhor Jesus disse que para nós vivermos o reino do céu, nós temos que ser como criança. Sabe o que é ser criança, querido? É você não ter malícia, é você não ter maldade, de você não ter pré-julgamento, compreende? É você viver na simplicidade das coisas, na simplicidade. E entre essas condições de nós viver na simplicidade, nós temos que entender a questão da tentação, né? Porque nós vemos aqui o Senhor Jesus sendo tentado. Isso significa que o fato de você ser tentado não é pecado. Porque nós vemos aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo tentado. Então, querido, o primeiro ensino desse capítulo 4 de Mateus é você saber que tentação não é pecado. Viu? O pecado é você consumar a tentação. É que quando vem na tua mente o sopro do inferno, você fazer aquilo que o Senhor Jesus fez. Quando o diabo veio e anunciou para ele, né, se o Senhor Jesus ali com fome, 40 dias e 40 noites, o diabo veio e anuncia para ele, olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Quando ele recebeu essa tentação, o Senhor Jesus imediatamente, e aí que está a condição de nós, homens de Deus, né? Homens espirituais, homem voltado para a vida do Espírito Santo, temos que aprender. O Senhor Jesus imediatamente respondeu, está escrito, ele não falou a palavra dele. Nós não temos que colocar a palavra do homem, eu sou isso, eu sou aquilo, diabo, você não vai fazer nada comigo, porque nada disso. Você vai dizer, está escrito.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, queridos, que o Senhor Jesus hoje nos coloca para conhecermos essa palavra. Por isso que nós estamos aqui, para estudar o Evangelho, estudar a boa nova, estudar versículo por versículo, conhecer essa verdade. Nós temos que conhecer, porque é a única forma que você tem de vencer o maligno, de você vencer a sua carne, de você vencer o mundo. É a presença de Jesus no teu coração. Jesus, que é o verbo que se fez, essa palavra, ele é essa palavra inserida no teu coração, ela vai estabelecer a novidade de vida, ela vai estabelecer o homem espiritual, o crescimento do homem espiritual na tua vida. Então é preciso que você conheça a palavra. Quando o Senhor Jesus, antes de tomar o ministério dele, ele recebeu esse ataque do inferno. E quando ele recebeu esse ataque do inferno, ele já disse, olha, o diabo veio tentar, ele já anunciou, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é para mim, para você. Querido, o que vai se estabelecer a vida de um homem? O Senhor Jesus já está nos ensinando. Na própria palavra que ele deu para Satanás, ele já está nos ensinando. O que vai estabelecer a minha vida e a tua vida é a palavra que procede da boca de Deus. Querido, se estabeleça não mais segundo a tua vontade, sua capacidade, o teu raciocínio, aquilo que você aprendeu nas faculdades, nas universidades do mundo, nada disso vai se estabelecer. Essa vida estabelecida pelas universidades vai te levar a 70, 80 anos de vida. O resto é enfado e cansaço. A vida eterna, na qual Deus quer trazer para o homem, se estabelece através de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o que nós vamos buscar, queridos. Nós vamos buscar essa palavra. Compreende? A vida do homem se estabelece por toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o pão que nós vamos comer. Esse é o pão que vai nos dar vida. Esse é o pão que nos vai alimentar, que nos vai dar uma condição de vida para que nós possamos romper e transformar o nosso mundo. Compreende? O ensino que nós temos nesse estudo. Aí então diz Mateus que o diabo levou o Senhor Jesus até uma cidade e colocou sobre o pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito e eles sustentarão nas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. O diabo é astuto, querido. Ele é tão astuto que nessa segunda tentação, ele já veio trazer uma palavra de Deus para Deus. Compreende? Dessa segunda tentação, ele já não usou argumentos humanos. Ele já usou o argumento da própria palavra. Entendeu? Olha, aos anjos está escrito que ele vai te ordenar para sustentar o teu caminho. E essa é a verdade. O Senhor, nosso Deus, tem promessa para a tua vida e para a minha vida, de que ele vai colocar anjos nos teus caminhos para impedir que teus pés tropecem, para impedir que você caia. Anjos de Deus vai te sustentar a cada dia, vai te suster, vai impedir que seus pés tropecem. Essa é promessa para a nossa vida. Essa tentação do diabo é uma verdade de Deus. Só que essa verdade de Deus, ela não era uma verdade completa, porque ele estava colocando o Senhor Jesus numa condição, na verdade de Deus, mas numa posição de querer bancar o super-homem. Compreende? De pular do alto, né? Para a questão do orgulho, da vaidade do homem. Isso é coisa da carne. O diabo está colocando o Senhor Jesus, olha, pula daqui, quer dizer, colocando uma posição de orgulho para Deus, sabe, segurar. Compreende? Colocando Deus como servo, não como Senhor. Compreende? Porque quando nós nos colocamos nessa posição que o diabo pediu para o Senhor Jesus fazer, era de colocar Deus para meu serviço. Então eu vou pular e Deus que se vira para me segurar, manda os anjos para me segurar. Compreende? Isso é da carne, isso é do homem. E o diabo opera nessa circunstância, da vaidade, do orgulho. Compreende?
E o Senhor Jesus falou para ele, olha, mas também está escrito, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não temos que colocar Deus à prova para simplesmente colocar nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa condição humana. Esse que é a condição. Nós não vamos colocar quantas leis da natureza, lei atmosférica, obrigar Deus a me socorrer por vaidade pessoal minha e colocar contra as leis. Aqui, queridos, está uma questão muito importante para nós que andamos nas estradas do mundo, andamos nesse mundo, e muitas vezes nós queremos tentar Deus quando nós ultrapassamos as leis dos homens, né? É estabelecido nas estradas que nós carros, né? Uma lei do nosso país, Brasil, que nós não devemos, que a velocidade máxima a andar nas estradas, e assim mesmo algumas estradas, né, de pista dupla, a 110 por hora. Quando você passa desses 110 e você acha que você vai pedir para Deus colocar os anjos para proteger tua roda, teu carro, quero que você saiba que você está tentando contra Deus. Você não deve fazer isso, queridos. Eu tenho me policiado muito nisso, porque minha vida na estrada, me transitando para Bauru, onde eu trabalho, né? Eu saio de Lençóis Paulista, onde eu resido, e diariamente eu me desloco até Bauru para exercer minha profissão. Eu tenho essa compulsão natural do homem de querer a lei, porque está atrasado os minutos, eu procurar deslanchar na estrada para fazer com que meu tempo chegue em um tempo mais próximo do horário que eu deveria estar chegando no local de trabalho. É natural de querer fazer isso fora da lei de Deus, fora da lei dos homens, porque aquilo que está estabelecido, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Nós não temos que passar da lei. Aquilo que os homens estabeleceram como lei, no céu é registrado como lei. Está ligado na terra, está ligado no céu. É lei dos homens, nós temos que obedecer. A lei é estabelecida para obedecer, não para os desobedientes. E Paulo vai nos caras, nós vamos entender que a condenação da lei é para aqueles que desobedecem. Porque para quem obedece, não tem lei. Para quem obedece, não existe a preocupação da lei. Então, é esse sentido, não tentar contra Deus. Porque muitas vidas são ceifadas precocemente, porque vai além da obediência à palavra de Deus. Acha que Deus tem que ser servo, Deus tem que socorrer. Isso é tentar contra Deus. E o Senhor Jesus rebateu o inferno. Não tentarás contra o seu Deus. Aí vem a terceira tentação. Quando o diabo levou o Senhor Jesus para um monte e mostrou os reinos desse mundo. E chegou para Jesus e falou, olha, eu te dou todos esses reinos. E o Senhor Jesus falou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. É o conhecimento da palavra, é a convicção, é a fé na palavra de Deus. É que nós temos essa condição de tirar o diabo das nossas vidas. O Senhor Jesus diz que tem uma palavra que diz... a palavra que diz que nós devemos resistir o diabo. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo, querido, é você não obedecer o sopro do inferno. Não obedecer aquilo que ele está querendo trazer para a tua vida. De querer trazer a tentação na sua vida. Não aceite. A palavra de Deus diz em Romanos que nós temos que colocar nossa mente tem que ser a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente ungida, a mente na unção do Espírito de Deus na nossa vida. Essa é a mente de Cristo, na qual nosso pensamento é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz que, em Hebreus, fala que Deus ia fazer uma nova aliança com o homem. Jesus Cristo veio trazer essa nova aliança. E que Ele ia inserir essa palavra no nosso coração. E do coração fala a respeito de mente. Nós temos que estar pensando na palavra de Deus dia e noite. Nos estabelecer conforme essa palavra. Porque isso é que está escrito de eternidade para nós. A terra vai passar, tudo vai passar. Mas as palavras de Jesus não vai passar. E essas palavras é o tempo de Deus em nossas vidas, em nosso coração.
E aí vai haver eternidade em nós. Se a palavra de Deus estiver inserida no teu coração, querido, e se sua direção de vida é mediante essa palavra eterna no teu coração, você é eterno, você vive o reino de Deus. E você então, tudo aquilo que o sopro do inferno for sobre a sua vida, tentação, condenação, juízo, porque a palavra de Deus diz em Jó que o nosso inimigo está o tempo todo diante de Deus condenando nossos irmãos. Ele está o tempo todo acusando nossas vidas. Então nós não temos que estar vaziando nossas vidas através daquilo que o inferno diz a nosso respeito. Nós não temos que estar preocupados com isso. A nossa preocupação tem que estar em saber o que Deus pensa sobre a minha vida, o que Deus tem para a minha vida, qual é o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. Essa que tem que ser a preocupação nossa. Nossos olhos têm que estar atentos de qual é a verdade estabelecida para o nosso coração. Por isso, queridos, nós não devemos estar preocupados com o que o diabo pensa a meu respeito, a teu respeito. Nós já sabemos o que ele pensa e o que ele quer para nós, mas nós temos que saber qual é o nosso lugar em Cristo. Qual é o nosso lugar? Porque o diabo já sabe qual é o lugar dele. Agora, o meu e o seu lugar, nós temos que conhecer em Jesus. Nós temos que conhecer nas Escrituras. Onde é que nós nos estabelecemos? Porque é a única maneira de nós resistirmos ao diabo. Porque você sabe qual é a tua posição. Você sabe que você não vai ser enganado por uma proposta do inferno. Você vai se conter, você vai se segurar, você vai se estabelecer. Vai haver uma compulsão do inferno tentando te induzir para o erro. Mas você se conhecer na verdade, você vai ficar firmado. O Senhor Jesus falou que o homem prudente estabeleceu a casa dele, fundou a casa dele sobre a rocha. E essa rocha é a própria presença do Senhor Jesus. Essa rocha é a palavra de Deus em nosso coração. É onde nós vamos nos estabelecer, sobre a rocha. Então vai vir prova, vai vir tempestade, vai vir vendaval, vai vir chuva, vai vir dificuldade, mas a casa vai estar ali, alicerçada na verdade. Ela vai ser preservada. Por quê? Porque ela foi fundada na palavra de Deus. Ela foi estabelecida na pedra, que é o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Então, não tem como. Não existe inimigo que nos possa tragar. Não existe laço do passarinheiro que possa nos atingir. Não existe peste perniciosa que possa nos assolar. Porque nós estamos firmados. E aí, querido, você vai ver 1000 cairão de um lado, 10.000 de um lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque você está estabelecido sua confiança no Deus que fez o céu e a terra. Seus olhos estão no Senhor, naquele Deus que fez o céu e a terra. Os olhos do Senhor é os olhos dessa palavra. Compreende? Essa palavra que é viva, que se estabelece no teu coração. Seus olhos estão aqui, meus olhos estão nessa palavra. 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita, mas eu não vou ser atingido. Não temerei peste que me assole à meia-noite. Não temerei mortandade que me assole a meio-dia. Não temerei laço do passarinheiro, porque eu me estabeleci na verdade. Eu estou firmado na rocha que é o Senhor Jesus. É isso, queridos. Essa que nós estabelecemos na fé, nessa palavra. O Senhor Jesus nos dá como nos estabelecermos nessa verdade. Como nos estabelecermos. Eu queria dar uma palavra a respeito do jejum, queridos. Porque o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E esse jejum, que eu quero dizer para vocês, que ele não fez para agradar a Deus. Ele fez esse jejum antes do início do ministério dele. O Senhor Jesus agradou a Deus no ministério dele. Antes mesmo dele iniciar o ministério, o Senhor Jesus, Deus, através da nuvem, quando ele foi batizado, quando ele foi batizado e saiu das águas, Deus deu uma nuvem que cobriu e saiu uma voz da nuvem anunciando: esse é meu filho amado, na qual me comprazo. E o Senhor Jesus, no ministério dele, ele sempre dizia: olha, a minha comida e a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Compreende? Isso é que agrada a Deus.
Você quer agradar a Deus? Creia nele, querido. Creia nele. Creia na palavra dele. Busque ele. Ore. Fale com ele. Dê o bom testemunho de quem é você. Isso agrada a Deus. O jejum se estabelece para a sua vida. Você estabelece o jejum para a tua carne. Para disciplinar a tua carne. É essa a condição. O Senhor Jesus fez o jejum para ele vencer essa ação do inferno. Por isso que quando ele estava no ministério dele, teve um menino endemoniado, e os apóstolos confrontaram ele, Senhor, por que nós não podemos expulsar tal demônio? E Jesus falou, olha, essa caça de demônio só se expulsa com jejum e oração. Compreende? Então não é para agradar a Deus. Você estabelece no jejum, não é para conquistar um favor de Deus, outra coisa. Você não faz o jejum para conquistar o favor de Deus. O jejum é para a sua carne, para você se estabelecer no seu ministério, no seu trabalho. Você tem um convite, você tem um ministério para Deus, você tem uma chamada para viver, para se estabelecer uma chamada de Deus. Você tem que disciplinar a tua carne, para que essa obra, que é uma obra poderosa, o inimigo não venha te destruir, não venha derrubar a sua vida. Esse é um cuidado que nós, homens de Deus, temos que ter. Por isso que se jejua, para nós não sermos derrotados, para que o diabo não venha assolar a tua vida e você seja firmado. Para isso, você precisa disciplinar a tua carne. Você precisa fazer com que sua carne submeta à vontade de Deus, porque você sabe que há uma briga entre o espírito e a carne. O carne milita para os prazeres da carne. E o Espírito quer que a vida de Deus, o prazer de Deus, o deleite do Espírito Santo se faça na tua vida. A alegria do Espírito Santo se faça na sua vida. Não a alegria da carne. Compreende? Que a carne quer a alegria da carne, dos prazeres da carne. Então, essa peleja que há em nós, Paulo já fala nas epístolas, nós vamos falar a respeito disso. E o jejum, você se estabelece para você colocar as coisas nos lugares. Na tua vida, assim como o Senhor Jesus demonstrou, deu esse ensino para nós a respeito do jejum. Ele fez o jejum, nesses momentos de jejum, ele não teve uma comunhão plena com Deus, não. No jejum, o que se mostrou é a carne dele, né? Ele militando contra a carne, contra a tentação do inferno. A carne dele querendo pão, ele vendo uma pedra e o diabo anunciando para ele comer aquela pedra, fazer aquela pedra virar pão, entendeu? A questão do jejum, então você se acha santo, né? Porque há uma ligação de você se desvaziar da carne. Não que você se aproximou de Deus, não é isso. Porque Deus está em todos os lugares, meu filho. Você fazendo um jejum ou não fazendo, Deus está com você. Você habita em Deus. Você não tem escondido, não tem como você se esconder de Deus. Nós habitamos em Deus, nós vivemos em Deus. Então não tem como você dizer que está mais próximo, perto de Deus, não. Isso é uma condição humana, carnal. Porque Deus está conosco o tempo todo, isso é promessa. O Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Então Ele está conosco. Então não depende do seu jejum. Você não precisa fazer sacrifício para você estar na presença dEle. Ele se faz na tua vida, porque você crê nele, querido. É crer, não é sacrifício. Jesus mudou essa relação. Os fariseus é que tinham essa relação. E depois aí nós vamos ver que os fariseus vão contestar o Senhor Jesus por questão do jejum. Mas eu já estou antecipando esse conhecimento, porque nós fazemos o jejum, queridos, para disciplinar nossa carne, o seu ministério diante de Deus, diante dos homens e diante do inferno. Compreende? Esse é o jejum. Não que vai te aproximar de Deus, não que você vai conseguir algum favor de Deus, porque, queridos, há um hábito errado, que a gente, quando quer um favor de Deus, a gente jejua. Deus não quer sacrifício. Aprenda. Você quer um favor de Deus? O Senhor Jesus diz: bate, que abrir-se-vos-á. Pede que dar-se-vos-á. Busca, que você encontra. Se você sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quando mais o Pai, que sabe que é o Pai de misericórdia e de amor, vai te dar muito mais do que você possa dar para os seus filhos. Então, é essa dimensão que nós temos que ter, é fé. Nós vamos conseguir o favor de Deus através da fé. Nós vamos conseguir o favor de Deus através da petição, da oração. É isso que tem que fazer.
É você buscar, pedir incessantemente. O Senhor Jesus deu o exemplo daquela mulher que precisava de um favor de um juiz iníquo, que era mau e que não era temente a Deus, mas pela insistência daquela pobre viúva, o juiz fez o favor dela, pela insistência dela, e Jesus fala: o que dirá o Pai? Então, é pela insistência da nossa oração. O favor de Deus você tem pela fé e pela insistência no favor de Deus, compreende? É isso que nós temos que nos estabelecer. O jejum não é para alcançar favor de Deus. Se você está fazendo um jejum, você está fazendo para você mesmo. Mas na misericórdia de Deus, no amor dele, ele até muitas vezes atende, porque às vezes no jejum você vai clamar mais a ele. Talvez você se disciplinando pelo jejum, você estabelece naquilo que o Senhor Jesus falou, de você pedir e buscar, compreende? Mas quero que você saiba que para Deus, o que valeu a sua aproximação dele foi o fato de você se quebrantar diante dele, foi o fato de você buscar ele. Aí ele vai te ouvir. Mas o jejum não é para isso, queridos. O jejum é aquilo que o Senhor Jesus mostrou aqui. O jejum foi no início do ministério dele. Qual foi a ação do inferno, o ataque do inferno nesse momento do jejum? Compreende? Isso, esse ensino que nós temos no capítulo 4 de Mateus. Depois nós vemos o Senhor Jesus passando por uma outra experiência, querido, que João Batista foi preso, né? Depois nós vamos ver por que João Batista... Isso, com a prisão de João Batista, nós temos houve um reflexo importante, porque quando aconteceu isso, porque tudo na palavra de Deus, queridos, existe um período determinado. Assim como nós vemos lá no anúncio, no Mateus 1, 14 geração até de Abraão, até Davi, 14 geração até o exílio da Babilônia, 14 geração até o Senhor Jesus. Então existe tempo determinado, nada é por acaso. Da vida dos homens, nada é determinado, nada é por acaso. Tudo é determinado. E nós vemos aqui o seguinte: quando o Senhor Jesus ouviu que João Batista foi preso, esse foi o marco do início do ministério do Senhor Jesus. Compreende? Porque a palavra foi anunciada que até João Batista, a palavra anunciada para os homens era através dos profetas. Compreende? Quando João Batista foi preso e ele ficou impedido de anunciar a palavra, aí deixou de ser pelos profetas e vai passar pela própria presença de Deus. A partir de João Batista, queridos, o Espírito Santo começou a operar na vida dos homens. O próprio Deus vivo começou a viver a vida dos homens. O Senhor Jesus foi aquele que nos trouxe. Ele que nos trouxe o Espírito de Deus para nossas vidas. Porque Ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele que nos rendeu. Ele que nos estabeleceu na presença de Deus. Porque quando Ele nos deu o perdão através da cruz do Calvário, o sangue dele derramado em meu favor, em teu favor, Ele permitiu que o Espírito Santo viesse habitar de uma maneira definitiva com os homens. Ele veio morar com nós. O Senhor Jesus aí não é mais profeta, queridos. Profeta do modelo do Antigo Testamento foi até João Batista. Depois de João Batista, é a igreja do Senhor Jesus. Aí passou a ser Jesus, e depois de Jesus, na vida dos apóstolos, e depois de todas as epístolas dos apóstolos, foi o estabelecimento da igreja. Aí a morada de Deus é a igreja do Senhor. Você é a morada de Deus, eu sou a morada de Deus, nós somos a unção do Espírito Santo, é a presença do Deus vivo na vida dos homens. Isso se chama Emanuel. O Emanuel, o Senhor Jesus era anunciado pelo profeta o Emanuel, o nome dele seria o Emanuel, Deus conosco. A partir daí, Deus conosco, o Emanuel, presença de Deus no meio dos homens, reino de Deus,
reino dos céus estabelecido na vida dos homens. Isso é poder de Deus, isso é maravilhoso, isso é tremendo. O mundo, a mídia não pode abafar essa verdade. Não pode. Hollywood, todos esses anúncios, engano de Hollywood, não pode abafar essa verdade. Tremendo isso, queridos. Nós temos que nos estabelecer na fé para entender essa dimensão. Para entender essa dimensão, o Senhor Jesus, quando recebeu a notícia, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, no confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tremendo! Aí começou o ministério do nosso Deus vivo no meio de nós. Aí começou o ministério, o trabalho dele no meio dos homens. Aí começa o poder de Deus, o reino de Deus sobre as nossas vidas. É isso que nós temos que ter. A igreja do Senhor é começar nessa jornada, dessa caminhada. É isso que nós temos que aprender, porque aqui é que começa a igreja dos gentios. Aqui é que começa a minha vida, a tua vida. Porque até então era profetas, era profecias, era anúncio da palavra de Deus a respeito da vida dos homens. Mas agora em diante é a presença de Deus na vida dos homens. Compreende? Até então era o dedo de Deus escrito na pedra, dado a Moisés no monte de Horebe. De agora em diante é a palavra de Deus escrita no teu coração. É a presença de Deus no teu coração. Não é mais na tábua da lei, onde o homem tinha que obedecer à lei. Agora não. Agora é o Espírito Santo dando a vida no seu coração. Ele dando a luz para que você possa estabelecer. Por isso que diz que, olha, onde viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Queridos, o Senhor Jesus é tremendo. Há um poder tremendo nisso. Nós temos que nos valer disso, queridos. Nós temos que abrir nossos olhos e entender o verdadeiro significado de Cristo em mim, da presença de Deus no teu coração. Você vai entender o que significou o Senhor Jesus para nossas vidas. A luz de Deus na vida dos homens. O Senhor Jesus, ele foi essa luz, ele é essa luz. E aí então o que nós vamos entender? Ele diz que um dos primeiros atos, então o Senhor Jesus começou a operar milagres, curar enfermo, expulsar demônio, ressuscitar morto. Começou o ministério dele na vida dos homens, trazendo salvação, cura, ministrando a palavra do Evangelho, em todo lugar que ele ensinava. E aí nós vemos, queridos, a primeira, acabei de derrubar um copo aqui na mesa, estava tão empolgado, derramei o copo d'água aqui, protegi para que não viesse para a Bíblia. E então, nós vemos aqui, ele passando pelo mar, e ele encontrou dois homens, dois irmãos, Simão, chamado, depois ele deu o nome de Pedro, e André, que estavam lançando rede ao mar, porque eram pescadores. Eu quero dar uma palavra a respeito disso, porque ele chamou esses dois irmãos, e falou: ó, vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente aqueles homens largaram as redes e seguiram Jesus. E depois ele foi mais adiante e encontrou mais dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. E a palavra diz que eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E os chamou também. E eles, no mesmo instante, deixou o seu barco e o pai e seguiram Jesus. Primeira palavra que eu quero dar a respeito desse momento, queridos, que o Senhor Jesus, ele quando chama aqueles homens que vão viver com ele, que vão ter intimidade com ele, que vai viver essa palavra maravilhosa, ele não chama desocupado. Ele aqui dá uma demonstração clara de que ele chamou pessoas que estavam envolvidas no trabalho secular, estavam vivendo uma vida de pescador. E eu quero falar a respeito dessa posição de pescador que Pedro tinha
antes mesmo de se chamar de Pedro, com o nome de Simão, e André, o irmão dele, e Tiago e João, eram homens prósperos. No livro de Marcos vai dizer que Zebedeu, pai de Tiago e de João, tinha empregados. Isso significa que era uma empresa. É uma empresa familiar. E essa empresa, eles tinham uma posição de destaque. Simão e André eram prósperos, tinham a profissão deles, eles ganhavam da vida ali, eles não estavam desocupados. Eles tinham uma ocupação, ganhando a vida ali da pesca. Assim como os filhos de Zebedeu, que o Senhor Jesus denominou eles de filhos do trovão, eram empresários, é um nome que estava ocupado, eles não estavam perdidos no mundo. Olha, se eu não conseguir passar na faculdade tal, então eu vou ser pastor. Se eu não conseguir montar a empresa tal, então eu vou trabalhar na igreja, eu vou ser pastor. Não, não é assim, queridos. A chamada de Deus não é dessa maneira. Deus, quando chama os seus escolhidos, Ele chama quando estiver ocupado. Você tem lá uma direção de chamada, porque Deus conhece o coração. Não é você que escolhe, é Ele que chama. É Ele que chama, queridos. Pedro e João não estavam parados no mundo, escontados, não. Isso tinha uma ocupação próspera. Eram os pescadores, e naquela época, quem tinha um barco e que ganhava da pesca, que dava um alimento para várias pessoas, não é como é hoje o mundo, né, com a indústria. Hoje tem as indústrias que alimentam o mundo. Não, naquela época não tinha indústria que alimentava o mundo. As pessoas comiam da pesca e daquilo que eles plantavam. Então esses homens que tinham o alimento na mão, eles tinham uma vida próspera. Eram da sociedade, homens de sucesso. Por isso que quando o Senhor Jesus falou que, olha, é impossível que um rico, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Os apóstolos viraram para ele e falaram: Senhor, mas quem então vai entrar? Por quê? Por que eles falaram isso? Porque eles eram homens prósperos. Eles eram homens que tinham condição de se tornarem ricos. Pedro, a luta de Pedro era para ser rico. Né? O Tiago, o João eram para ser ricos. Trabalhavam no mundo para buscar um dinheiro, para buscar o sucesso na vida. Entendeu? Por isso que eles falaram: Senhor, mas então quem pode entrar no reino do céu? Porque se o rico não pode, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sinal de que o coração deles era voltado para isso. Mas o Senhor Jesus demonstrou para eles, porque isso é que é o reino dos céus, querido. É a transformação dos homens. Compreende? É aquele homem que buscava o ouro do dinheiro e que deixa tudo para ser um pescador, não de pesca, que vai alimentar a carne dos homens, mas vai seguir o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus alimente o espírito deles através da palavra de Deus no coração do homem. É essa chamada que Deus chama você, querido. Né? E que muitos tentam inverter essa verdade, colocar como a verdade de Deus. Não, a verdade de Deus é uma só. E nós queremos estar trazendo essa verdade à luz da palavra de Deus, da verdade na qual nós estabelecemos, já com o anúncio dessa verdade estabelecida, da qual o juízo é de Deus, não é nosso. Por isso que o machado é colocado sobre a raiz da árvore. Se ela der bom fruto, se ela não der mau fruto, ela vai ser cortada e lançada fora no fogo. O Senhor Jesus diz que você conhece o homem, você conhece o profeta pelos frutos que ele dá. Você conhece a árvore pelo fruto. Então é nisso que nós temos que estar atento, compreende? Nós não temos que estar buscando essas palavras de engano, na qual estão levando muita gente para ir para o lago de enxofre, de uma árvore que vai dar mau fruto. Não, queridos, não é isso que nós queremos anunciar. Nós queremos anunciar uma verdade na qual o Senhor Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, vinde após mim. Agora vocês serão pescadores de alma. Não mais buscar os peixes para alimentar os homens às custas do dinheiro dos homens. Não, querido. A palavra de Deus você não compra em balcão de mercadoria, de mercearia. Não. A palavra de Deus ela é dada de graça. Ela veio do céu.
Ela não veio através de boca de homens, não. Essa palavra anunciada, por isso que o Senhor Jesus veio trazer, por isso que ele diz a palavra que ele fez a luz que veio resplandecer essa luz. Ela veio do céu. E a revelação dela vem do céu, que ela vem pelo Espírito Santo. É nisso que nós queremos estabelecer. Por isso que o Senhor Jesus escolheu homens que tinham a mente ocupada pelo mundo, mas ele transformou pelo poder de Deus. Esses homens deixaram essa condição natural e caminharam com Jesus. Assim como nós hoje, que também nós viemos dessa mesma condição que Pedro, Tiago e João tinham, nessa luta de ter o sucesso na vida, de batalhar pelo lugar no sol, de ter a prosperidade, de sustentar a tua casa, de ter os momentos de prazer, de ter as viagens, um carro bonito, uma bela casa, essa luta de todo homem. Mas Deus nos traz para uma outra chamada. Vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Essa chamada que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Vamos deixar essa condição de peso, né? A luta diária. Não que nós vamos abandonar, não. O Senhor Jesus não veio nos tirar do mundo. Ele orando em João 14, ele falou: Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. É essa condição que nós queremos. Que o Senhor Jesus venha nos livrar do mal, mas que nós possamos servir a Ele, andar com Ele e poder ter o nosso trabalho secular para o sustento da nossa casa, para o sustento do nosso lar. Nós podemos ter essa luta diária, mas dentro de um cuidado, de uma unção que vem do céu, que nos dá refrigério, que nos dá descanso, nos dá esperança, nos dá certeza da vitória, nos dá certeza que o amanhã, que eu não sei o que vai acontecer, mas está na mão do meu Senhor, vai ser um dia de benignidade, vai ser um dia da vitória, vai ser um dia da presença de Deus na minha vida, na sua vida, vai ser um dia da presença dos anjos guardando o teu caminho. É essa promessa que nós temos com Ele, esses são nossos olhos, essa é a perseverança que nós temos no caminho do Senhor. É por isso que nós estabelecemos, não mais preocupados com o nosso dia a dia, de nós ganharmos o nosso sustento e achar que é só isso. Não, nós temos uma proposta de vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus nos chama. E nós vamos para uma caminhada junto com Ele. Esses homens, Pedro, João, Tiago, André, eles não conseguiram esse lugar de homem espiritual quando eles caminharam por Jesus da noite para o dia. Não. Houve uma jornada, houve um discipulado. O Senhor Jesus sentou muitas vezes com eles nos montes. O Senhor Jesus andou muito com eles nas estradas de uma cidade para outra. O Senhor Jesus ensinou muito com eles, andou no barco, andou no mar, enfrentando tempestade, enfrentando o temporal. O Senhor Jesus expulsou muito demônio, eles olhando a experiência de conviver com o Senhor Jesus. Esses homens andaram, o Senhor Jesus, sobre a face da terra e saborearam a presença do Deus vivo, operando bem, curando enfermo, ensinando de uma maneira pessoal. O Senhor Jesus ensinava em parábolas, que é um ensino de ordem espiritual. E eles falaram: Senhor, por que o Senhor ensina em parábolas? O Senhor Jesus parava e sentava com eles e falava: olha, para eles eu ensino em parábolas para que eles não compreendam, mas para vocês que é dado o reino do céu. Então ele explicava: olha que coisa tremenda, olha que amor que o Senhor Jesus tinha com aqueles homens, ensinando eles, sentando com eles. Eles levaram o Senhor Jesus para casa. Pedro, a certa altura, estava lá a sogra dele com febre. O Senhor Jesus não falou nada, simplesmente tocou na mão dela, levantou, e ela logo ficou sadia e começou a servir, começou a exercer o ministério dela de auxílio do ministério do Senhor Jesus. Isso é poderoso, queridos. Isso é tremendo. Isso é reino de Deus. O Deus que multiplica, que transforma, que cuida, que sara, que se preocupa com cada detalhe da tua vida. Na hora que você acorda, na hora que você dorme, o que você come, o que está faltando na tua casa, o que está faltando na tua vida. Ele se preocupa com tudo. Foi assim que ele fez com os apóstolos. Chamou esses homens para vir perto deles. E a palavra diz que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Queridos, essa posição que nós estamos fazendo hoje aqui, numa palavra de ensino, receba com uma palavra vinda dos céus. Assim como o Senhor Jesus ensinava, Ele ainda hoje faz o mesmo.
ensinando a nós a cada dia. Compreende? Então, o Senhor Jesus ensinando e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Amém? É esse ensino que nós queremos estar compartilhando com vocês sobre Mateus 4. Nós queremos estar nesse momento, nessa comunhão, queridos. Pedimos a vocês que vocês continuem conosco, firmados aí na Aliança TV, que nós possamos estar nessa bênção da TV Web, possamos estar nessa comunhão. E vamos continuar amanhã estudando Mateus capítulo 5. Deus abençoe a todos, que Deus tenha a vitória, a graça sobre a tua vida, o poder da cura, no nome do Senhor Jesus. Amém. You are mine.